Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à Casa do Coração de cada um de nós, essa casa de amor e luz que sempre nos acolhe com carinho, mesmo que seja você aí e eu aqui. Que o Mestre Jesus possa permanecer conosco durante o trabalho dessa noite. O nosso assunto hoje, para a nossa parte inicial, a nossa exposição, é o planejamento reencarnatório. E nós que já estudamos a doutrina espírita, que já entendemos um pouquinho o que os espíritos nos trazem de mensagens, compreendemos que nós somos espíritos imortais e que agradecemos a divina dádiva da reencarnação, que nos dá a possibilidade de, através da encarnação em um corpo físico, cumprir a nossa trajetória evolutiva. Isso é, nós nascemos, morremos e nascemos de novo e reencarnamos, e esse é o nosso objetivo da evolução. Nós sabemos que a reencarnação acontece, não é? Nós estudamos isso, difere um pouco das outras religiões e doutrinas, porque nós acreditamos piamente na imortalidade da alma e na reencarnação. Então, quando nós já começamos a analisar que nós vamos reencarnar mais uma vez, vamos reencarnar até a gente conseguir chegar a um estado de perfeição relativa, né? Nós começamos a pensar como isso tudo acontece, como é esse planejamento. E a gente consegue entender que isso é uma obra que os espíritos evoluídos, espíritos superiores, eles trabalham para que o nosso planejamento reencarnatório seja um planejamento que eu seja capaz de suportar as provas que eu vou experimentar, para que elas sejam para mim ideais para que eu consiga uma evolução mais rápida e para que eu possa conseguir ser vitorioso ao final dessa reencarnação. E existem relatos nos livros que complementam o Pentateuco de Kardec, principalmente os livros da série de André Luiz e Chico Xavier, onde o primeiro livro é O Nosso Lar, e são 13 livros dessa série, e aí existem muitos relatos sobre os departamentos de reencarnação, os institutos de reencarnação. Por exemplo, no livro Caminho e Luz, no capítulo 26, eles descrevem o Instituto de Reencarnação. No livro Nosso Lar, o planejamento reencarnatório fica por conta do Ministério do Auxílio. No Missionário da Luz, que é o terceiro livro, né, vem o primeiro Nosso Lar, depois os Mensageiros, o Missionário da Luz, que a gente vai citar muito hoje. Existem 2 capítulos que descrevem pavilhões que arquitetam, até desenham parte do nosso corpo físico, da maneira que ela tem que ser, para que seja a ferramenta necessária para que eu consiga realizar aquilo que eu escolher, digamos assim. No livro da Dona Ivone de Amaral Pereira, né, e Camilo Castelo Branco, que é o livro Memórias do Suicídio, eles descrevem lá na colônia correlacional de correção de Maria de Nazaré, lá no extremo da colônia, um departamento de reencarnação. Então, quando a gente começa a entender que existe no mundo espiritual toda uma trama, uma organização para que eu possa reencarnar, começam a surgir algumas dúvidas, né? Começam a surgir dúvidas tipo, qual é o tempo que eu demoro para reencarnar? Quando é definido o momento da nova reencarnação? A gente pensa nisso. Podemos selecionar as provas e existências que nós vamos vivenciar? Como ficam as questões de casamento, filhos, profissão? Como é que funciona tudo isso? Nós já sabemos que nos livros dizem que existe um departamento para isso e espíritos encarregados para isso também, que a gente vai chamar dos nossos amigos especialistas da reencarnação, né? A gente sabe que André Luiz, Alexandre e Josenido, eles fazem isso no livro dos Mensageiros. Eles são esses especialistas em ajudar a gente a reencarnar.
Na questão 258 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos: quando nós estamos na erraticidade, nós temos consciência das provas que nós vamos vivenciar na nova reencarnação? E os espíritos respondem que nós podemos até escolher essas provas, mas nós vamos escolher o gênero de provas. O que quer dizer isso? O gênero são aquelas questões macro, como casamento, aonde eu vou nascer, quanto tempo eu vou viver, meus filhos, minha profissão, meu marido, a hora, como eu vou morrer, se eu vou ter uma doença reencarnatória, se eu vou ter uma doença kármica. Isso é o que os espíritos chamam de gênero de prova. Mas os detalhes, as coisas menores, nós vamos escolher aqui mesmo como encarnados. Vão ser as nossas escolhas do nosso livre-arbítrio. Isso quer dizer, eu posso escolher nascer num ambiente criminoso. Agora, se eu vou ser vou me virar para o crime, se eu vou ser um criminoso ou não, vai depender da minha escolha aqui, reencarnado. Quer dizer, eu não posso dizer que todas as minhas escolhas foram feitas lá. E os espíritos dizem também que nós, como habitantes do mundo, da Terra, nós podemos escolher parcialmente ou totalmente o nosso gênero de prova. Isso vai depender da minha consciência no momento, do meu estado emocional quando eu estiver na erraticidade. Se eu estiver muito desequilibrado, se eu não tenho consciência do que está acontecendo, eles não vão me deixar nem escolher nem o gênero de provas. E que nós temos para isso os espíritos que são encarregados de nos ajudar e nos acompanhar para que o planejamento seja feito de uma forma correta. O planejamento é feito com muito esmero para que a gente não saia perdedor de uma reencarnação. Nós sabemos também que o que diz no livro Evolução de Dois Mundos, que é dessa série de André Luiz que a gente estava conversando, é que o momento preciso para a gente reencarnar vai depender infinitamente de variáveis infinitas, de espírito para espírito. E o que a gente sabe, o que a gente pode dar de exemplo, que aquelas pessoas que acreditam que os pesares, as dores, vão todas ser resolvidas na erraticidade, ou quer dizer, eles não acreditam na reencarnação, demoram muito mais tempo para reencarnar. Agora, o momento que você vai reencarnar, eles dizem que vai dando uma saudade das coisas da Terra, a gente começa a sentir vontade de voltar para o mundo terreno, né? É como se fosse no nosso íntimo a nossa consciência dizendo: olha, está na hora de você procurar o departamento da reencarnação para a gente começar esse planejamento reencarnatório, né? E nós sabemos também que entre os espíritos de categoricamente superiores e os categoricamente inferiores existem milhões de espíritos medianos que têm créditos bons e dívidas também boas, né? Eles têm alguns créditos para poder fazer uma reencarnação mais avançada, escolhendo mais, mas também tem dívidas que não permitem que eles façam essas escolhas. Os espíritos nos dizem isso, que nós, para que a gente possa fazer mais escolhas para a nossa reencarnação, isso vai depender do nosso livre-arbítrio. Se eu uso o meu livre-arbítrio para o bem, eu estou dentro do caminho certo, eu vou ter mais livre-arbítrio para a escolha. Agora, se eu uso meu livre-arbítrio não para o bem, eu falho nas minhas atitudes, palavras e ações, eu não vou ter tanto livre-arbítrio para fazer a minha escolha para uma próxima reencarnação. É como acontece aqui na Terra. Se nós não estamos tendo condições de manter uma conduta correta com a liberdade que nos é dada, nossos pais nos tiram essa liberdade para que quando a gente tenha maturidade, a gente possa escolher de novo o caminho correto.
E assim acontece lá no departamento reencarnatório, no Instituto de Reencarnação, né? No pavilhão, eles planejam tudo isso para que a gente possa saber direitinho que a gente vai voltar numa reencarnação com um planejamento feito, né? E que esse planejamento foi feito por muito esmero pelos especialistas e que nós, dependendo da nossa condição emocional na erraticidade, nós podemos ajudar nessas escolhas ou não. Outra coisa que os espíritos nos dizem também é que isso acontece um planejamento. E a palavra mesmo já diz. É uma programação, é um planejamento, mas não existe nenhuma garantia que ele vai funcionar. Eu posso vir com tudo perfeitamente organizado, com muito carinho pelo meu especialista da reencarnação. Mas quando eu cheguei aqui, eu começo a reclamar das escolhas, eu começo a blasfemar contra a justiça divina e eu posso falhar sim. Posso falhar, porque apesar do planejamento ser feito de uma forma correta, eu posso não ter uma atitude correta e falhar. Outra coisa que os irmãos espíritas nos dizem também é que essa programação ela pode ser mudada quando eu estou encarnada. Às vezes a gente se afasta tanto dessa programação, desse planejamento que a gente fez, que aquele meu amigo especialista espiritual e reencarnatório que me ajudou a fazer aquela programação, volta, pega a minha programação, revê e modifica os pontos que precisam ser modificados para me ajudar a garantir um grau de evolução ainda nessa reencarnação. Quer dizer, durante a minha encarnação, os especialistas podem mudar sim essa programação, quando eles veem que não está muito bom daquele jeito. E eles podem mudar tanto para o bem quanto para o mal. São casos daquelas pessoas que a gente ouve assim, a minha vida mudou tanto, ela mudou tanto, né? São essas programações reencarnatórias que são mudadas pela espiritualidade através desse carinho que esses irmãos especialistas têm, nossos irmãos guias, de nos ajudar para que a gente não perca uma reencarnação. Nós sabemos que hoje em dia existem muito mais espíritos precisando reencarnar do que corpos disponíveis para isso. Antigamente as mães tinham 13, 14 filhos. Hoje em dia as mães estão optando por um filho ainda. A gente sabe a dificuldade que é para um espírito poder reencarnar. E a gente sabe que também os espíritos superiores, né, aqueles que já estão num grau de evolução, eles podem, olha que interessante, isso está lá no livro Missionário da Luz, eles podem plasmar o próprio corpo. Isso quer dizer o quê? Eles podem escolher o espermatozoide certo, que tem a carga genética para trazer para o corpo físico, que é a ferramenta dele para evoluir, aquilo que ele precisa como ferramenta para poder evoluir na sua trajetória. Alguns espíritos podem fazer isso, aqueles que já estão preparados para isso. Os espíritos que ainda não conseguem fazer essa transação genética, né? Porque se a gente vai reencarnar, a gente precisa de um fator genético. Eles não conseguem fazer isso. Os espíritos especialistas, eles fazem uma simbiose da vibração da mãe com a vibração desse espírito para que a carga genética passe para a carga genética do espírito. Olha que bacana isso, e olha que trabalho que isso dá. Imagina como é trabalhoso isso. Para que a gente possa reencarnar, é tudo muito bem programado. Por isso que a gente tem que prestar muita atenção para que a gente não perca a nossa reencarnação, né? Vamos fazer então agora um estudo de caso. Estudo de caso dos nossos personagens queridos que estão lá no Missionário da Luz, nos capítulos 12 e 13. São o Segismundo, Anacleta, Silvério e Manassés. A gente vai fazer estudo de caso de como foi a programação deles, como eles pediram isso.
E quem acompanha eles nessa programação é André Luiz, que é o repórter, o Alexandre e o Josildo. O Alexandre e o Josildo são os espíritos que são encarregados em ajudar os nossos protagonistas na reencarnação. O primeiro caso é de Segismundo. Segismundo precisava reencarnar como filho de Raquel e Adelino, porque numa reencarnação passada, Segismundo tinha assassinado Adelino. E para que os laços de amor e ódio fossem resolvidos, eles precisariam vir como pai e filho. Adelino precisaria vir como pai de Segismundo. E isso foi pedido por Segismundo aos espíritos superiores, já que ele estava num estado que ele não poderia escolher. Então, ele pediu isso aos espíritos. E os espíritos disseram que iam avaliar, e demoraram muito tempo avaliando, até que chegaram à conclusão que iria acontecer sim, que Adelino ia voltar na família, que Segismundo ia voltar na família de Adelino. Mas que a Raquel voltaria junto para que ajudasse, para que eles não perdessem essa reencarnação e efetuassem o resgate de amor. Durante esse tempo de reencarnação de Adelino, que viria como pai, bateu aquela intuição ruim em Adelino, dizendo que aquela sensação horrível, aquele medo de trazer para junto da sua casa um espírito que já tinha sido um algoz em vidas passadas. E ele começa a desistir e não quer deixar que Raquel tenha a maternidade, que ela engravide. Então, Raquel, como veio com a finalidade de ajudar nessa reencarnação, que é o espírito amigo, voltou à espiritualidade, esclareceu que Adelino não queria deixar a reencarnação, a programação reencarnatória ser cumprida, e os espíritos encarregados nisso fizeram em sonho Adelino lembrar que ele tinha feito essa programação, e foi feita, então, o nascimento de Segismundo, que voltou como filho deles para fazer esse resgate. Foi um pedido de Segismundo que foi avaliado pela equipe de especialistas se poderia ser assim ou não, feito as modificações necessárias para que nem Adelino nem Segismundo perdessem essa oportunidade. A outra história é de Anacleta. Anacleta demorou 30 anos para conseguir reencarnar, 30 anos programando a sua reencarnação, lá do lado dos seus especialistas reencarnatórios, porque ela estava pedindo bastante, e os espíritos diziam: Anacleta, peça menos, vamos devagar, isso talvez você não consiga suportar e você vai falhar. Porque Anacleta, numa reencarnação passada, ela tinha sido uma jovem muito bonita e muito vaidosa, e ela tinha os filhos dela, e não foi uma mãe muito boa, porque ela foi muito permissiva. Ela permitiu que seus filhos perdessem a reencarnação deles, não evoluíram nem espiritualmente, nem intelectualmente, porque ela estava muito preocupada com a sua vaidade e não deu atenção a isso. Ela estava pedindo, e foi o que ela pediu que ela voltasse na reencarnação seguinte com a feiura, para que ela não perdesse dessa vez, mais uma vez, com a questão da beleza, e pediu que os 2 filhos que ela teria que trazer numa reencarnação simultânea, eles viessem paralíticos e um deles com atraso mental. Pediu bastante, os espíritos falaram: tá bom, vamos avaliar isso, mas nós vamos mandar com você um espírito amigo para proteger, para que você não falhe. E eles mandaram, junto com eles, nessa reencarnação simultânea, uma irmã que era um espírito de luz, para proteger, para que eles fizessem essa reencarnação, esse reajuste juntos e não perdessem essa reencarnação programada por 30 anos na erraticidade, para que ela se cumprisse. O nosso terceiro protagonista fica por conta de Silvério. Silvério já era um espírito mais evoluído, ele veio com a missão de ser completista.
Ele veio pedir para que ele completasse algumas coisas que faltavam, que ele deixou numa reencarnação passada. E ele, um completista, ele pode pedir um defeito físico que é irrepreensível. Ele pode pedir qualquer coisa que venha num defeito físico. Então, Silvério pediu que ele viesse com um defeito numa perna, ele veio sem uma perna, mas que ele tivesse saúde, determinação, felicidade nessa situação, e que só para que ele completasse aquilo que faltava. E ele viveu 70 anos. Os espíritos, ele escolheu e os espíritos concordaram perfeitamente. Ele voltou e concluiu a sua reencarnação como completista. Faltava um pouco e ele mesmo já era mais elevado, estava em condições morais e emocionais de decidir, e foi permitido a ele que fizesse isso. E o nosso último protagonista, Manassés. Manassés tinha sido um assassino em vidas passadas, mas diante de seus créditos e débitos analisados pela espiritualidade, pelos espíritos especialistas amigos, eles decidiram que ele não ia voltar para ser assassinado nessa reencarnação, mas que ele ia voltar com uma úlcera. E aí, lá no Missionários da Luz, eles descrevem exatamente o pavilhão que se desenha cada órgão, cada víscera do corpo, para que no exato momento aquele órgão passe a ser uma ferramenta reencarnatória. Então foi assim, ele não veio, ele não voltou e foi assassinado, ele voltou e fez o resgate com um problema, uma doença no estômago, com uma úlcera. A gente sabe, André Luiz disse que muitas das nossas dores kármicas, dores reencarnatórias, são dores que nós pedimos para aliviar a alma. Mas André Luiz já dizia lá em Missionários que nem toda nossa dor é uma dor kármica, é uma dor reencarnatória. É uma dor que vem do coração, que vem de sentimento. Hoje em dia a gente já sabe que a tristeza afeta o pulmão, que a agitação afeta o coração, que a raiva afeta o fígado, que a preocupação afeta o baço e que o medo afeta o rim. André Luiz disse isso pra gente lá em Missionários da Luz, só que a gente não conseguia entender. Nem todas as nossas doenças são doenças kármicas, reencarnatórias, programadas. São doenças que nós adquirimos nesta própria vida por conta do nosso mau comportamento, né? Das nossas falhas pequenas que às vezes se tornam grandes. Espero que a gente possa ter aprendido um pouco, que somos capazes de fazer a nossa programação, que ela talvez seja cumprida ou não, dependendo das nossas ações, atitudes, palavras e pensamentos aqui no agora. Muito obrigada a todos pela oportunidade. Paz, muita paz.